Hebreus capítulo 10, versículo 12. Hebreus 10, versículo 12. Eu quero, irmãos, praticamente continuar com a palavra que eu ministrei aos irmãos na semana passada, né? Eu falei aos irmãos sobre a graça e a santidade. Foi praticamente uma conversa entre família, né? Chamei os irmãos para a sala da casa e ministramos algumas coisas que estavam no nosso coração a respeito da vida da igreja, de coisas que precisavam ser, né, transformadas, mudadas. E hoje eu quero dar continuidade, eu quero ministrar ao seu coração uma palavra que tem como título: Você está morto para o pecado. Amém, irmãos? Fala para o irmão do seu lado: você está morto para o pecado. Glória a Deus. Amém, vamos ler o texto, Hebreus capítulo 10, versículo 12, a palavra do Senhor diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, se assentou à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta também: de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. E onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, a tua palavra é a verdade, é nela que nós cremos, ela é a base para tudo que vivemos e tudo que declaramos crer. Fala ao nosso coração nessa tarde, nessa manhã. Ministra o coração daqueles que estão nos visitando. Ministra o coração daqueles que fazem parte da família. Ministra, Senhor Deus, a nós a tua vontade, a tua verdade. Nós não somos mais escravos do pecado, não somos escravos do mundo. Fomos regenerados, nascemos de novo. Há em nós um novo espírito. Portanto, ó Deus, a vida que devemos viver é uma vida compatível com a realidade que aconteceu dentro de nós no dia que nos entregamos ao Senhor. Fala conosco, muda-nos nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Que texto poderoso que nós lemos. Todas as vezes que eu compartilho o Evangelho, o meu coração se alegra, se empolga, porque de fato é de impactar essas verdades. E é incrível como muitas pessoas não conseguem compreender algo que está tão claro, está escrito tão claramente, porque o Evangelho que pregamos é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que merece, mas é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Se você crê no Senhor, se você um dia confessou sua fé em Cristo Jesus, então a verdade que nós acabamos de ler é sobre a sua vida. Nós vemos ali no versículo 17 que de nenhum modo o Senhor se lembrará dos nossos pecados e das nossas iniquidades para sempre. Qual é a dúvida? Por que muitas pessoas têm dúvida a respeito do perdão total de Deus? Porque ainda se debatem tanto. Algumas pessoas nos acusam de pregar uma mensagem muito simples, muito trivial, muito comum, muito leitinho. Julgam que a mensagem do Evangelho é uma mensagem que já está batida, é para novos convertidos. Nos acusam de ser uma igreja da porta larga. E quando dizem isso, acham que estão nos acusando de algo muito grave, estão nos ferindo, estão nos chateando, nos ofendendo. Acham que isso nos entristece. A verdade é que nós
amamos a mensagem da cruz. A verdade é que na cruz nós fomos perdoados completamente, presente, passado e futuro. Todos os nossos pecados foram perdoados, todos eles, de uma vez por todas. Por que que muitas pessoas têm dificuldade de compreender essa verdade? Depois de ouvir essa afirmação que acabei de fazer, algumas pessoas falam: mas essa mensagem aí pode corromper o coração das pessoas. Alguns concluem que quando ouvem essa mensagem, agora pode viver no pecado e nada de ruim vai acontecer com essas pessoas. Hoje eu quero explicar de uma maneira mais didática para você por que que o crente não pode viver como escravo do pecado. O pecado não pode fazer parte da vida de alguém que conheceu a Jesus. Você é um homem, uma mulher que foi conquistado pelo Senhor, e não somente é um frequentador de uma religião. Alguma coisa aconteceu dentro de você. Você não é mais o mesmo. O próprio Deus passou a habitar dentro de você. Só essa lógica já traz tantas revelações para nós. Só essas afirmações já falam tanto conosco a respeito de quem nós somos. A verdade, irmãos, é que na cruz toda a obra foi concluída. Não é necessário mais nenhum sacrifício. E não há perigo nessa mensagem. A mensagem do perdão total não é perigosa, como julgam alguns. Cuidado, pastor. Cuidado com o que o senhor prega. Pode ser que o senhor tenha uma igreja muito licenciosa, muito permissiva. Uma igreja que caminha, no pecado. Algumas pessoas chegam a pensar: por que eu devo me preocupar em ter um comportamento correto, se Deus já garantiu perdão para tudo que eu fizer de errado, até mesmo no futuro? Por que eu devo me santificar, se eu tenho um seguro contra o inferno? Dizem algumas pessoas. Na mente delas, o inferno é a única coisa que pode impedir alguém de viver chafurdado no pecado. Na mente religiosa de algumas pessoas, a única maneira de você manter alguém longe do pecado é dizendo para elas: cuidado, hein? Você pode ir para o inferno desse jeito. Algumas pessoas acham que se nós ficarmos aqui fazendo ameaças espirituais, dizendo que Deus está vendo, cuidado, vai pesar a mão, acha que isso vai livrar alguém de uma vida pecaminosa. Irmãos, a mensagem que livra alguém do inferno não é a mensagem da ameaça. A mensagem que livra os crentes de uma vida licenciosa, imoral, pecaminosa, não é a ameaça. Algumas pessoas julgam isso, julgam que é assim. E sabe, queridos, o que mais deixa indignado essas pessoas religiosas é o fato de não haver ameaça na nossa mensagem. Não haver nenhum tipo de acusação. Tem crente que gosta disso. São crentes como que chama a palavra de pessoas? Masoquistas, né? Bate mais, dá mais uma, agora aqui desse lado, misericórdia. Quem que gosta de apanhar? Não, irmãos, se você quer entrar numa igreja para apanhar, eu te convido a ir para outro lugar, porque aqui você não vai apanhar. Aqui você vai ouvir o que é que Deus pensa a seu respeito. Deus ama você, quer mudar a sua vida, quer mudar a sua história, tem um novo momento para a sua vida. Ele quer transformar a realidade da sua vida, simplesmente porque você é filho amado
e encontrou o amor do pai. Pois que pai tem pensamentos maus a respeito do filho? Que pai tem o desejo de que o filho aprenda perdendo uma mão? Não, deixa mexer. A lâmina vai descer, vai cortar a mão dele fora. Aí ele vai aprender. Que pai que faz isso? Misericórdia. Nenhum. Nem nós que somos maus pensamos isso a respeito dos nossos filhos. Por que Deus pensaria? E tem pessoas que jogam na conta de Deus coisas terríveis. Ah, esse câncer aí, tem profeta que sobe aqui para profetizar condenação. Não, irmãos, isso não vem de Deus. Deus não condena. Ele veio para salvar o mundo, não para condenar. Já tem um condenador, já tem um acusador, e ele faz bem o papel dele. De dia e de noite a Bíblia diz. Então, nós não podemos entrar nessa. O que mais chateia essas pessoas é o fato de a nossa mensagem ser uma mensagem assim, que fala a verdade do Evangelho. Martin Lloyd Jones, ele foi um teólogo protestante, galês. Ele teve uma evidência muito grande, foi influente na reforma do movimento evangélico britânico no século XIX. Ele morreu no ano de 1981. E ele falou o seguinte: se você está pregando o Evangelho exatamente como Paulo pregou, você será tão mal interpretado quanto ele foi. Você sabe que Paulo, o apóstolo Paulo, ele escreveu 3/4 do Novo Testamento. 3/4, quase todo o Novo Testamento, com exceção dos Evangelhos e mais alguns outros livros. Então Paulo, ele recebeu uma revelação muito clara do Evangelho de Deus. A maioria das coisas que nós pregamos estão baseadas nos escritos desse homem. Então, ao fazer uma afirmação forte, olha o que Paulo diz. Projeta para mim, eu não anotei aqui, mas projeta para mim Romanos 5:20, por gentileza. Olha a afirmação que Paulo fez: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, ou seja, para que ficasse clara. Deus mandou a lei para os homens para que todos soubessem qual foi a ofensa, aonde foi que eles erraram. Entendeu? A lei existe para que você saiba quão miserável você é e dependente de Deus. Mas ao receber a revelação da lei, de quão errados somos ou éramos, de quão fora do projeto de Deus estávamos, olha lá, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que a Bíblia está dizendo? Paulo está fazendo uma afirmação terrível para os religiosos, né? Porque aonde tinha muito pecado, ou seja, a lei foi mostrada e trouxe revelação de que a vida estava totalmente torta, completamente fora do propósito de Deus. Onde muitos pecados foram revelados, mais graça foi liberada, superabundante graça. Sabe o que quer dizer isso? Que se havia muito pecado, a graça de Deus superou, assim, muito mais do que a quantidade de pecado. Aí Paulo faz essa afirmação para os romanos. Você sabe que a igreja de Roma não era uma igreja de judeus, era uma igreja de gentios, de homens que não conheciam tanto a Torá, a lei. Então Paulo, ele procura ser bem didático. Eu te aconselho a ler o livro de Romanos, é um livro fantástico que tivemos na chácara com o pastor William, com os obreiros, esse final de semana, em jejum, e nós lemos o livro de Romanos lá e fomos tão enriquecidos, né? Ali meditando no livro de Romanos. Aí Paulo lê esse texto e fala assim: se eu falar só isso, eles vão interpretar errado o que eu estou falando. Se eu falar que onde teve muito pecado, superabundou, teve muito mais graça, esse povo é tão cabeçudo que eles vão começar a pecar para experimentar da graça. Eles vão começar a pecar bastante para ter bastante graça. Então eu já vou resolver esse negócio. Isso no versículo 20, 5:20. Aí ele começa o capítulo 6, versículo 1, dizendo o seguinte: olha o que ele fala:
Que diremos, pois, né? Diante de tudo isso que eu falei, o que nós vamos falar? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Olha aí, talvez Paulo estava lendo a mente de algumas pessoas. Talvez quando Paulo falou 5:20, alguns falaram: nossa, então fechou, agora não podemos, né, mergulhar no pecado, porque onde teve muito pecado vai ter mais graça, vamos fazer o que a gente quer então. Aí Paulo falou isso aí. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja mais graça, para que a gente receba mais graça abundante? Qual que você acha que foi a resposta de Paulo, irmão? Vai para o versículo 2. Pai amado, de modo nenhum. Claro que não. Não é assim. A vontade de Deus não é que vocês vivam pecando para desfrutar da graça. Como viveremos? Paulo faz uma pergunta: como viveremos ainda no pecado? Olha isso, irmão, isso é chave. Nós, os que para Ele morremos. Paulo está dizendo o seguinte: não faz sentido alguém que diz que conheceu o Senhor Jesus continuar no pecado, porque aquele que conheceu o Senhor morreu para o pecado. Versículo 3: ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Nós fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Se você batizou, essa é a verdade a seu respeito. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Sabe o que quer dizer isso? Que depois que você conhece Jesus e você passa pelas águas do batismo, você então agora vai passar a andar em novidade de vida. O que é isso? Uma vida nova, uma vida diferente. Que nós não devemos pecar para perder a salvação. Também não diz que Deus vai nos castigar com pragas, com maldições. Não fala que Deus vai ficar irado conosco. Nem fala também que nós seríamos excluídos da comunhão. Paulo não faz nenhuma ameaça. Ele apenas pergunta: como viveremos ainda no pecado, nós, os que para Ele morremos? A resposta de Paulo para que os crentes não vivam andando, caminhando no pecado, é uma afirmação categórica: nós já morremos para o pecado, fomos crucificados, sepultados com o Senhor e ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Uma nova vida, vivemos em novidade de vida. Jesus não morreu apenas pelos nossos pecados, mas Jesus também morreu para providenciar uma morte para mim e para você. Você não precisa morrer nessa terra para desfrutar das coisas de Deus. Sabe por quê que você não precisa morrer? Para ser morto para o pecado? Porque Ele já morreu por você. Então, além de prover o perdão dos pecados, seus pecados, Ele proveu também para você uma morte. Qual é o problema? Por que alguns crentes não vivem essa vida liberta do pecado? Porque não tem consciência do perdão. Ele não entendeu essa verdade espiritual. Então é absolutamente vital que você creia que você está morto para o pecado. O velho homem já morreu, e esse novo homem não vive mais no pecado, não está mais sujeito ao pecado. Irmão, isso é um fato no mundo espiritual.
O diabo não duvida disso. O mundo espiritual sabe disso. Você é uma nova criatura. Ele coloca dúvidas no seu coração, mas ele sabe quem você é. O diabo sabe quem você é. O trabalho dele é ficar te condenando, te acusando, trazendo sobre a sua mente peso, culpa, para que você deixe de acreditar nisso. Mas ele sabe que você é nova criatura. Qual que é o nosso papel então? O que você tem que fazer? Apenas se posicione, fale a verdade. Eu sou filho de Deus, eu sou amado de Deus, eu sou nova criatura, eu nasci de novo, eu tenho o Espírito Santo de Deus habitando dentro de mim. Pastor, como é que eu sei se eu nasci de novo? Você já teve essa crise? Eu já tive essa crise. Faz bastante tempo, mas eu já tive essa crise. Às vezes eu ficava perguntando, será que eu sou crente mesmo? Será que eu só não frequento uma igreja? Será que eu não acostumei? Porque a gente acostuma fácil com as coisas. Será que eu não acostumei a cantar? Acostumei com os irmãos? Acostumei com a célula? Acostumei a orar? Será que de fato eu nasci de novo? Será que eu vou para o céu de verdade? Eu pensei nisso já há uns anos atrás, muitos anos atrás. Uma crise de identidade. Mas sabe o que me fez crer que eu de fato tinha nascido de novo? É que quando eu errava, quando eu pecava, eu ficava mal. Eu não ficava feliz e satisfeito. Eu não considerava o pecado como uma coisa banal. Ah, é assim mesmo. Eu sou pecador. Eu erro mesmo. Ah, não. Quem desconsidera o pecado, quem não sente mal depois de ter pecado, esse está num caminho perigoso. Porque o grande sinal, meu amado, que você nasceu de novo, é que você não consegue pecar e ficar em paz. Você não consegue. Você não vai ficar bem. Se você nasceu de novo, o pecado, o comportamento pecaminoso, o mau testemunho vai te incomodar. Você sabe, e assim, irmão, não tem jeito. O cara pode até desviar, ele pode até ir para o mundão, mas lá no meio da nojeira, da sujeira, no meio do pecado, ele vai parar e vai falar, cara, o que eu estou fazendo aqui? Em algum momento ele vai olhar e falar, meu Deus. Ele vai lembrar da casa. Ele vai lembrar da casa do pai, porque foi isso que o filho pródigo fez. Quando estava lá com os porcos no chiqueiro. Ele falou, na casa do meu pai tem tanto suprimento, na casa do meu pai tem tanta comida, na casa do meu pai não falta nada. Por que eu saí de lá? Já sei! Eu vou voltar e vou dizer para ele, pai, pequei contra os céus e contra ti, me aceita pelo menos como um de seus funcionários. E ele voltou. E você sabe que o filho pródigo, ele aponta exatamente para aquele que está perdido, ou para o filho que fazia parte da casa, era da casa, é filho, mas estava no mundo. E lá ele lembrou da casa do pai. E o que é mais extraordinário é que quando ele estava voltando, o pai foi em direção a ele, correndo. É a única referência bíblica que faz alusão a Deus, que aponta a Deus correndo. Por que Deus não corre? Porque Deus nunca está atrasado. Deus nunca se atrasa, Ele é perfeito. Mas a Bíblia diz que Deus correu. Mas se Deus nunca se atrasa, por que Ele correu? Estava com pressa do quê? Estava com pressa de envolver com seu amor e com seu abraço um filho que se lembrou dele,
e pensou: eu preciso voltar para a casa do Pai. Aqueles que têm o Espírito Santo, o coração sempre vai clamar pela casa do Pai, sempre vai chamar pelo Pai. Sabe, irmãos, eu não estou dizendo que você não comete erros. Ah, pastor, do jeito que o senhor está falando, ninguém peca, então a gente é livre do pecado, eu morri para o pecado, eu não vou pecar nunca mais. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou pregando nenhuma heresia para você. Eu só estou dizendo que não tem mais lugar no seu coração para o pecado habitar. O pecado já não é mais uma realidade na sua vida. Nós estamos sim sujeitos à tentação. Nós estamos sim sujeitos a cair em algum pecado. Mas nós não gostamos mais de viver assim. O pecado não dá prazer para o crente. Eu vou ousar dizer algo aqui para você. Se alguém que esteve aqui conosco é uma forma de dizer, vivendo o Evangelho, aceitou Jesus, até se batizou, mas volta para o mundo e desfruta do mundo com gosto, com prazer, com alegria, e olha para trás, para o que viveu, com desprezo, esse é aquele que nunca conheceu a Jesus, nunca conheceu o Senhor, porque não é possível alguém ter uma experiência de novo nascimento, o Espírito de Deus habitar dentro dele, porque é o seguinte, olha para cá, uma vez que o Espírito Santo passou a habitar dentro de você, acabou, irmão, ele não sai mais, você se tornou morada de Deus, não é hotel, resort, alguns são hotéis, alguns né, são um loft, alguns são pousada, né, sim, corpo grande, né? O Espírito Santo fica bem à vontade lá dentro do corpo dele, né? Às vezes é só um kitnet, muito magrinho, mas na verdade isso não é nada disso. É só uma brincadeira. Você é a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro de você. E se essa é uma realidade, você nunca vai ficar confortável praticando, vivendo o pecado. Sabe, irmão, não tem jeito, o novo homem, ele não consegue ficar ressentido para sempre. Pode ter ficado chateado, pode ter ficado mal com alguma coisa, mas aquele que ficou ressentido e chateado, vai em direção e resolve o problema. Ele não vive com essa mágoa no coração, ele não tem raiva das pessoas. O mal, o pecado, não tem mais lugar dentro daquele que nasceu de novo. Eu não estou dizendo, mais uma vez, que você não vai errar, mas eu preciso dizer para você, Paulo disse que é uma loucura continuar vivendo no pecado quando você nasceu de novo. Você não é mais escravo do pecado, você agora é escravo da justiça. Isso é tão maravilhoso. Antes de converter, você ficava lá ressentido, você ficava chateado, você não conseguia deixar a mágoa. Agora é diferente, você rapidamente perdoa, você rapidamente cai em si, você rapidamente percebe o caminho errado que você estava caminhando, o pecado que você estava vivendo. Então, insistir em praticar o pecado é tão ruim para você, que simplesmente você não vai conseguir, não vai suportar viver com esse peso no seu coração. Quero compartilhar com você uma curiosidade, né? Dias atrás, meditando no Evangelho, eu estava pensando a respeito disso. Aquele homem, eu preguei a respeito disso em Ponta Grossa, desse texto, do endemoniado gadareno. E enquanto eu preparava a mensagem, estava indo na viagem, eu estava pensando a respeito disso. E eu pensei que quando Jesus chegou na região de Gadara, aquele endemoniado, aquele homem, já tinha deixado o convívio natural com as pessoas, com a família. Ele andava sozinho. Em Mateus fala que ele estava nu. Em Lucas diz que ele se feria com pedras. E em Marcos, que é a narração mais completa, diz que ele morava nos sepulcros. Irmãos,
Que coisa horrível. Olha o que o diabo estava fazendo com esse homem. E a Bíblia diz que eram mais de 2.000, pelo menos 2.000. E que quando Jesus chegou, aqueles demônios se prostraram diante de Jesus e perguntaram: o que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro, né? Que não me faça sair dessa região. E aí Jesus: qual é o seu nome? Ele fala: Legião, porque existem muitos de nós vivendo dentro desse homem. E Jesus então, antes de mandar ele sair, aquele fala assim: imploro em nome de Deus, que não nos expulse para o abismo, nos deixe entrar naqueles porcos. Eu te pergunto, Jesus fez isso? Fez. Jesus permitiu que os demônios fossem para aqueles porcos. Aquele homem viveu anos e anos com esses demônios dentro dele. Os porcos não suportaram viver nem 5 minutos. Quando os demônios entraram nos porcos, os porcos pularam daquele penhasco em direção ao lago. Por que será? Porque crente, irmão, nós que nascemos de novo, nós não somos mais esses porcos. Nós somos regenerados, nós somos ovelhas. Se os demônios não combinam nem com porcos, quanto mais com ovelhas. Nós não temos mais esse ímpeto pelo pecado. Não cabe mais em você. Você não combina mais com essas práticas. Sabe, o ressentimento, como eu falei, todo tipo de pecado não vai ter lugar em você. A angústia vai acabar, você vai se livrar de tudo isso. Por quê? Porque agora você é um servo, um escravo da justiça. Olha o que diz Romanos 6,17. Romanos 6,17. Diz assim: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, éramos no passado escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E aí o versículo 18 encerra o assunto. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Irmãos, mesmo que vocês tenham ouvido um ensino diferente a vida inteira, e esteja com dificuldade em relação a um aspecto ou ao ensino que eu estou ministrando ao seu coração, eu estou te ensinando o que a Bíblia diz. Eu estou te mostrando o que a palavra de Deus diz a seu respeito. O que eu devo fazer, pastor? Vai descartando aos poucos o apego às leis, a obediência para receber alguma coisa de Deus. Você é filho amado, você já tem acesso a tudo. Vai tirando esses esporões da lei da velha aliança e absorva o ensino da nova aliança. E a grande verdade é que você morreu para o pecado. Alguns cristãos têm uma visão tola em relação ao pecado. Eles pensam que a igreja é uma prisão. Olha só que loucura. Tem crente que acha que a igreja tem que prender os crentes aqui para eles parar de pecar, para eles não pecarem. Eles acham que aqui é uma prisão, que está cheio de gente que não peca porque não pode, porque é crente. Algumas pessoas falam assim, são convidadas para ir a alguns lugares que não deveriam ir. E aí quando perguntam, mas por que você não vai? Eu falo assim, não, porque eu sou crente. Você não vai porque você é crente? Você não peca porque você é crente? Não, filho. Ser crente, hoje em dia, é sinônimo de alguém que frequenta uma igreja. Mas você não deixa de pecar porque você frequenta uma igreja. Você não vai fazer essas coisas porque você nasceu de novo. Porque isso não combina com você. Você não é assim. Não faz parte da sua essência. O problema é que lá fora é normal, tem igreja que é normal isso, uma visão errada em relação ao pecado. Eles pensam que a igreja é uma prisão que impede os crentes de pecarem, e que se o pastor der muita liberdade, se o pastor ficar falando muito de graça, se o pastor ficar falando muito de amor,
os crentes vão voltar para o mundo. Irmão, essa é uma visão mundana. As pessoas do mundo pensam que nós somos como eles. Eu me lembro uma época aqui, alguns anos já, muitos anos na verdade, 2007, mais ou menos, converteu um jovem aqui na nossa igreja. E eu me lembro que ele era assim, era o cara da pesada aqui no bairro, assim, da farra mesmo, mulherengo, bebia, cheirava, fumava, e o bicho era virado no chapéu velho. E ele converteu, foi para o encontro com Deus, né? Aceitou Jesus, batizou. Foi um choque, porque tinha um grupo aqui do bairro aqui que olhou para ele e falou: cara, o que aconteceu com você, cara? E na intenção de levar ele de volta para o mundo, os caras falaram assim: vamos lá, tem uma menina que quer ficar com você, vamos lá, vai ter cerveja de graça, vamos lá, eu consigo até droga para você de graça, bora, vamos lá. Aí ele bateu no peito e falou assim: querido, essa vida não faz mais parte da minha vida, não combina mais comigo. Aí ele falou: eu sou livre. Falou pro cara. O cara falou: livre? Você é livre? Não falou misericórdia, né? Ele falou: tá louco? Livre sou eu, porque eu posso chegar aqui agora, ó, catar uma cerveja e beber se eu quiser. Eu posso chegar ali e pegar uma menina. Eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Agora você aí é escravo da igreja, escravo dos pastores. Não falou misericórdia de novo, né? Esse evangeliquez fica na gente, né? Mas ele falou assim: eu que não quero viver essa vida, então vai lá, dá seu dinheiro para o pastor, vai lá viver essa vida aí que você está falando. Posso te falar? Ele olhou para a cara do rapaz e falou assim: você não sabe nada de liberdade. Nada. Sabe por que você está falando isso? Porque você não consegue ficar um dia sem tomar cerveja. Sabe por que você está falando isso? Porque você depende disso aí, dessas mulheres, para se sentir homem de verdade. Sabe por que você está falando isso? Porque você depende dessas drogas para você poder falar o que você quer falar e se relacionar com as pessoas para se sentir bem no meio. Ele falou assim: eu me libertei. Você não pode viver a vida que eu vivo porque você ainda é escravo dessas coisas. Eu sou de fato livre. Irmão, pensa que aquele amigo dele ficou murcho. Graças a Deus, um tempo depois, esse aí também converteu. Graças a Deus, né? E daí experimentou da mesma droga que esse tinha experimentado, né? JC na veia, né? Todo dia, deixa a gente mais doidão do que qualquer outra droga, né, irmãos? E muito mais forte, muito mais capaz, muito mais cheio do Espírito, muito mais corajoso. Então, de fato, o mundo pensa isso. O mundo pensa que nós é que estamos aqui presos. E não me estranha o mundo pensar isso. Não me admira o mundo pensar isso, porque o mundo é mundo. O mundo está caído. O que me admira é crente pensar isso. É crente pensar que a gente tem que se esforçar para viver o que a gente vive. O que me espanta é crente se esforçar, achar que tem que se esforçar para não transar antes do casamento. É crente se esforçar para não cair na bebedeira, no vício, na mentira, na traição, na pornografia, na prostituição. É isso que me admira. O crente achar que ele tem que fazer uma força terrível. Eu não vou. Para. Identifica o Espírito dentro de você. Ora. Pede ao Senhor. Senhor, a velha natureza está me instigando, mas eu sou nova criatura. Presta atenção, na hora da tentação, faça aquilo que a gente faz aqui na igreja. Porque você acha que o que a gente faz aqui é para fazer só aqui. Não é. Na hora que você estiver na tentação, sabe, você está ali, vou ligar, vou entrar na internet, vou fazer não sei o quê, vou mentir, vou fazer um negócio errado, vou não sei o quê. Nessa hora, para.
e começa a declarar: eu sou filho amado de Deus. O Espírito de Deus habita em mim. O Senhor tem bons propósitos, bons projetos a respeito da minha vida. Eu sou justificado em Cristo Jesus. E conforme você vai liberando umas palavras dessas, teu espírito vai aquecendo. Não sei se com você é assim, comigo é assim. Conforme eu vou falando o que eu sou diante de Deus, eu sou filho amado, eu fui adotado, eu fui recebido, o Senhor me aceitou, Ele me regenerou, Ele me deu uma nova vida, eu fui transformado, eu fui justificado, eu fui santificado, eu tenho o Espírito Santo de Deus em mim. Eu já quase falo em línguas. Aleluia. Não é? E que você está prestes a fazer um trem errado, um negócio errado, um comportamento que não é compatível com você. Se você tem o Espírito Santo, você vai ficar constrangido e não vai fazer o que você estava pensando em fazer. Sabe, irmãos, nós não somos como as pessoas do mundo. Nós não estamos sozinhos. Nós somos na essência diferentes, na raiz diferentes. Nós temos uma natureza diferente. O nosso anseio é outro. O nosso coração é inclinado para o Senhor. O nosso coração é inclinado para fazer a vontade do Senhor. Deus preparou uma vida abundante. Ele preparou o melhor para nós. Tem uma vida santa para vivermos. Essa é a verdade sobre nós. Efésios 5:3 diz assim. Efésios 5:3: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. E depois Colossenses 3:12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Olha aí quantas coisas a Bíblia está dizendo a seu respeito: eleito, santo, amado. Revesti-vos, pois, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. A base de tudo isso, irmãos, é de que nós fomos libertos do pecado, morremos para o pecado. É claro, olha para cá, preste atenção. Infelizmente, em alguns momentos você vai tropeçar, você vai cair, você vai cometer erros, pecados diante de Deus. E quando você cometer pecados, você vai ter consequências desses pecados. Vai ter, não adianta. Se você não é casado e está tendo relação com a sua corte sem camisinha, consequência pode vir, né? E o pecado não fica escondido, o pecado aparece. Essa é uma verdade que nós precisamos dizer também. Nenhum pecado fica escondido, irmãos. E a disciplina do Novo Testamento é exatamente essa, é expor. Não é que Deus expõe, Ele aparece. Porque onde há luz, as trevas desaparecem. E a luz tudo mostra. Então veja bem, pecados produzem consequências. Não espere colocar a mão no fogo e não se queimar. Jesus levou sobre si a maldição do pecado. Você não vai ter maldição. Mas não espere que Jesus livre você das consequências naturais dos seus erros. Saiba que não existem mais maldições, porque Jesus levou sobre si todas as maldições. Mas consequências, elas virão. Infelizmente, às vezes são duras. Às vezes você vai ter perdas por causa de algum pecado que você cometeu, por causa de algum erro. Você vai ter perdas, você vai perder posição, você vai perder, dinheiro, você vai perder amizades, por causa de coisas erradas que você fez. Você pode perder pessoas que são muito importantes para você, por causa de pecados que você cometeu, erros que você cometeu. Pode perder o convívio de gente que você ama demais, até tinha aliança. Mas o pecado às vezes vai custar isso, vai ter esse preço, e é terrível, é terrível. Consequências naturais, mas maldições são coisas diferentes. Uma consequência natural de um roubo é ser preso, né? Consequência natural. Mas a maldição a respeito de um roubo é que os filhos serão ladrões, os netos mendigarão o pão. A maldição é terrível, é horrível, mas você já não é mais escravo da maldição. Por quê? Porque Cristo levou na cruz toda a maldição. Você não está mais debaixo da maldição, ok? Olha o que a Bíblia diz,
Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Muitos ainda têm medo de perder sua salvação porque caíram no pecado. Mas eu preciso dizer, isso não é possível mais, porque você não foi salvo pelas suas obras e nem pode manter a sua salvação pelo seu bom comportamento. Alguns dizem que esse ensino que nós temos suaviza o pecado, né? Deixa o pecado mais leve. Mas de fato, essa não é a verdade. É exatamente o oposto. O pecado é sério, é grave, ainda mais agora que nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. E quando eu falo para você que nós morremos para o pecado, eu não estou dizendo que nós não pecamos mais. Ainda estamos sujeitos à queda. Mas quando nós caímos, entristecemos o Espírito Santo. Mas ele não vai embora. As pessoas pensam que o Espírito Santo vai embora. Ah, não, essa casa está muito suja, vou sair daqui. Não, o trabalho do Espírito Santo é limpar. Exatamente limpar. Eu vi um vídeo esses dias atrás na internet de um copo com um líquido que aparentava sujeira, né? Sei lá, um barro, alguma coisa. E aí submeteram esse copo, uma vasilha alta assim, transparente, debaixo de uma fonte de água. E conforme aquela água limpa foi entrando dentro daquele copo, daquela vasilha, a água suja foi saindo, a água limpa foi prevalecendo. E quanto mais água limpa saía, mais água suja, né, quanto mais água limpa entrava, mais água suja saía. E essa é a verdade. Aqueles que têm o Espírito Santo e têm uma comunhão com o Espírito Santo, não cabe a eles ficarem sujos. Por quê? Porque existe uma comunhão no Espírito. E sabe, irmãos, talvez você não sabe como que essa limpeza é feita. Essa purificação ela acontece. Todas as vezes que você ora na sua casa, que você lê a Bíblia na sua casa, que você tem comunhão com o Espírito, em qualquer lugar que você estiver, todas as vezes que você está aqui no culto, se envolvendo com a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, todas as vezes que você está na célula, todas as vezes que você está no discipulado, todas as vezes que você fala do amor de Deus para alguém, todas as vezes que você evangeliza, você está recebendo água e está liberando água. É muito sério você não se envolver com a obra de Deus. Você quer uma vida nova, mas você não quer receber água. Pastor, eu recebo água em casa. Não é tudo. Não é tudo. Você precisa da fonte completa. E a fonte completa você só pode ter quando você está no convívio da vida da igreja. Você é corpo. Uma parte separada do corpo não recebe sangue, não recebe vida. O Espírito Santo está fazendo um alerta para algumas pessoas aqui, para que você possa de fato se envolver na vida da igreja. Tem algumas coisas na sua vida que não mudam, que não se transformam, porque você não está inteiro. A água só está limpando seu pé, mas o Senhor quer que você entre debaixo da cachoeira da graça. Cachoeira da graça. Ela quer te encher, quer te purificar, quer te limpar. Quer na verdade fazer de você uma nova vida. A tristeza que a Bíblia diz, né? Não entristeçais o Espírito Santo. Efésios 4:30, no qual foste selado para o dia. Essa tristeza do Espírito Santo não é raiva, não é ira. Ele não está irado com você. Não, você não está debaixo da ira de Deus. Você é filho, você está debaixo da graça. Mas nós podemos sim desapontar, entristecer. Romanos 5:9 também diz: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por eles salvos da ira. Você foi salvo da ira de Deus. A ira de Deus não vai ser derramada sobre você. Outra expressão muito comum para justificar o ensino errado, né, é a desse versículo 1 Tessalonicenses 5:19. Vou ler a partir do 16. 1 Tessalonicenses 5:16 diz assim: regozijai-vos sempre. 17, orai sem cessar. 18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E versículo 19, não apagueis o Espírito. Algumas pessoas olham para esse texto e falam assim: está vendo, pastor? É possível apagar o Espírito.
É possível alguém perder a salvação, porque a salvação aponta para a lâmpada aponta para o Espírito. Está dizendo aí, não apagueis o Espírito. Aí algumas pessoas se apegam nessa tradução, mas a verdade, irmãos, é que a tradução aqui, ela não é a mais correta. No original não é apagar de não ter mais luz. No original é abafar, tampar, tornar a luz sem efeito. Entendeu? Paulo usa o verbo abafar. Então o contexto nos dá uma série de instruções. Quando nós impedimos a expressão de Cristo em nós, nós estamos apagando, abafando, aliás, né? Então, eu preciso dizer para você, como ministro do Senhor, eu não vim aqui para ameaçar você. Eu vim aqui nessa manhã para dar uma boa notícia para você. Você está morto para o pecado. Ele não faz mais parte da sua vida. Você é uma nova criatura, você é filho de Deus, você é santo. Poupe tempo com frustrações e quedas e siga adiante na sua nova natureza. A partir do momento que você crê nisso, então você deve viver de acordo com essa verdade. Não fique mais em crise. Será que eu não consigo, nunca consigo isso? Fica de pé, deixa eu compartilhar uma coisa com você, para eu encerrar. Olha aqui, preste atenção. É muito sério o que eu vou te falar agora. Uma vez, uma pessoa procurou um cara que tinha vivido muito tempo na prática de um pecado. Eu vou dar um exemplo aqui. Foi viciado por muito tempo em drogas. E aí alguém que estava batalhando contra o vício de drogas procurou esse cara que já estava limpo há muito tempo e perguntou para ele: cara, eu tenho as mesmas dificuldades que você tinha. Eu estou aqui, cara, lutando comigo mesmo para eu vencer o vício, para eu vencer aqui as minhas tentações. Me conta qual foi o segredo, como que você venceu o pecado. E aquele irmão falou o seguinte, falou: olha, preciso dizer para você que até hoje eu não venci. Eu ainda tenho tentações. E aí ele usou um termo que eu não concordo. Ele falou assim: o vício das drogas é como um espinho na minha carne, nunca vai sair. E quando eu ouvi isso, no meu coração eu rejeitei esse ensino. Porque é o seguinte: se você admitir que algum pecado é um espinho na sua carne que Deus nunca vai tirar, é a mesma coisa que você estivesse dizendo: tem esse pecado que é mais forte do que o sangue de Jesus. Esse pecado é mais forte do que a obra de Cristo na cruz. Eu nunca vou me livrar dele, eu vou ter sempre que lutar com ele. Será que é assim, irmãos? Será que tem um pecadinho que nós vamos ficar ali nutrindo, achando que nós nunca vamos conseguir se livrar dele? Não. Sabe por que não? Porque Cristo morreu na cruz e pagou por todos os nossos pecados. Cada um deles foi vencido na cruz do Calvário. A mensagem da graça produz o milagre do novo nascimento. Homens que aceitam a Jesus, homens que compreendem o amor de Deus, compreendem a graça, compreendem que há perdão para eles e se entregam a Jesus e decidem mudar de vida, decidem voltar para o Senhor. A mensagem da graça é isso, é o milagre do novo nascimento que transforma as pessoas. Irmãos, essa mensagem é poderosa para libertar o homem do pecado. As pessoas dizem: pastor, cuidado, vamos moderar a mensagem da graça. Eu sei que até alguns entre nós ainda que não compreenderam muito bem. E quando a gente solta alguma palavra um pouco mais firme aqui, eles quase levantam da cadeira, porque eles querem que a gente pregue a lei. Mas eu não vou pregar a lei, eu vou pregar a graça. E é a graça que vai libertar, é a graça que vai salvar. A mensagem da graça não pode ser amenizada. Não tem como eu pregar uma mensagem um pouco graciosa. Ou eu prego a graça ou eu prego a lei. Qualquer mistura é da lei.
Nós não vamos fazer isso, não vamos misturar, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Hoje é o culto da esperança, e eu quero fazer um apelo. Portanto, se você puder, feche seus olhos. Eu preciso aqui convidar, se existe alguém aqui que quer se fazer filho da graça, escravo da justiça de Deus e não mais escravo do pecado. Você quer abandonar a sua vida errada e quer vir para Jesus, quer encontrar-se com o Senhor. Você quer fazer uma aliança com Deus e ter uma vida diferente. Eu sei, o pecado cansa, o pecado machuca, o pecado traz suas consequências, e talvez você está aqui hoje debaixo dessas consequências. Sua vida está toda errada, sua vida está difícil, você está pensando coisas horríveis, terríveis a respeito da sua vida. Mas o Senhor nessa manhã está dando uma oportunidade para você, para ser transformado, para ser mudado, para viver algo novo na presença de Deus. A palavra do Senhor diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Existe alívio na presença de Deus. Abra mão desses fardos, desses pesos. Se tem alguém aqui nessa manhã que quer receber Jesus como seu Salvador, quero pedir para você, levante uma de suas mãos. Eu quero identificar você. Aleluia, glória a Deus. Que bênção, aleluia, glória a Deus. Lá atrás, louvado seja o nome do Senhor. Mais lá atrás também, mais uma pessoa. Que bênção. Tem mais alguém que nessa manhã, aleluia, glória a Deus. Que bênção, amém, glória a Deus. Tem mais alguém que quer nessa manhã receber Jesus no seu coração? Dizer: chega, chega dessa vida, eu quero uma vida nova, eu quero ser transformado, eu quero conhecer essa graça aí, eu quero receber esse Espírito, eu quero nascer de novo, eu quero morrer para o pecado. Levanta uma de suas mãos, eu quero orar com você. Que bênção, aleluia, glória a Deus, que bênção. Você que levantou sua mão, eu quero que os pastores orem com você. Vem aqui na frente por um instante. Os pastores obreiros vão orar com você. Se você tiver com vergonha, abraça aí a pessoa que está do seu lado, venha junto. Pode vir, venha, não tenha vergonha não, meu irmão. Vergonha é continuar do jeito que está. Venha aqui na frente. Receba o Senhor Jesus na sua vida. É um novo tempo, uma nova história, um novo dia. Oh! É um dia de salvação. Nova vida, nova história, um novo tempo. Glória a Deus. Tem algum discipulador aqui? Vem aqui, tem mais irmãos que estão sozinhos aqui. Discipulador, discipuladora. Isso. Glória a Deus. Vem, Gabriel, tem esse irmão aqui, está sozinho. Aleluia. Vem aqui. Ela. Aleluia. Tem mais dois meninos aqui. Vem um líder de célula então. Abraça aqui os dois rapazes. Louvado seja Deus. Você pode expressar sua alegria com Jesus aplaudindo o Senhor? Tem festa no céu hoje, irmão. Aleluia. Se você está aí com essa pessoa, peça para ela fazer a oração dos líderes discipuladores. Conduza ela na oração da salvação, do arrependimento, a oração do pecador. Nós como igreja vamos orar também. Levante uma de suas mãos. Declare assim: eu sou uma nova criatura. Mais forte, mais forte. Levante uma de suas mãos e declare: eu sou uma nova criatura. Eu nasci de novo. Eu tenho em mim o Espírito Santo. Portanto, não vou viver no pecado. O mundo não faz mais parte da minha vida. Eu ando em novidade de vida. Eu sou amado, perdoado, santificado. Em tudo que eu faço,
dá certo, porque o Senhor está comigo, em nome de Jesus, amém? Você não é mais escravo do mundo, aleluia, aplauda o Senhor, glória a Deus. Louvamos ao Senhor pela vida de cada irmão que se entregou aqui. Se você orou com esse irmão, pega o nome dele aí, pega o telefone dele, amém? Pega o contato dele, vamos fazer contato com eles. Deixa eu orar por você, nós estamos encerrando o nosso culto. Antes de encerrar, quero chamar aqui à frente, nós temos um presente para dar para vocês, está aí? Está com servos? Então os servos que estão com os adesivos na mão, vem aqui para frente. Nós vamos ofertar para você que tem carro um adesivo da videira. Vem rapidinho, servos, rapidinho. Coisa, olha para cá. Esse adesivo, ele possui uma máscara. Então você vai fazer assim, ó. Vou te explicar. Você vai tirar a parte branca e vai ter um adesivo transparente aqui com a logo da igreja, tá vendo? Aí você vai pegar no seu carro, vai limpar antes e vai colar. Mas lembra o seguinte, ó. A folhinha da uva, essa lateralzinha tem que ficar reta. Você não vai colar assim torto, é retinho assim, ó. Tá bom? Aí você cola esse adesivo lá no seu carro. E essa parte transparente é só uma máscara. Não é para ficar grudado no seu carro. O que vai ficar no seu carro é só a parte branca. Para quem tem carro escuro, nós temos o adesivo branco. Para quem tem carro claro, nós temos o adesivo preto. Certo? Então pega de acordo com a cor do seu automóvel. Beleza? Não quero ver carro com adesivo com essa máscara aqui, pelo amor de Deus, hein, irmãos? Tira esse trem. Tá bom? Eu vou orar. Vou encerrar aqui o culto. E assim que eu encerrar, aqueles que têm carro, aqui. Aqueles que têm carro podem vir aqui na frente e pegar o seu adesivo. É um presente em comemoração dos 25 anos da videira. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse culto, pela sua bondade em nossas vidas, pelo seu amor, por sua graça. Quero abençoar, Senhor, a semana de cada um dos meus irmãos e declarar, ó Deus, que eles viverão, ó Deus, o melhor ano das suas vidas. Em nome de Jesus, que eles sejam abençoados, favorecidos em tudo que fizer, possam representar o Senhor aonde passarem. Em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sua casa, sua família, hoje e sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, amém? Aplauda o Senhor Jesus.